Comemora, nação! Corinthians se dando mal e o Flamengo fecha negócio. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, porque amanhã tem jogo do Mengão, nação rubro-negra. Pois é, rapaz. Acabou a espera. Amanhã, às 6 horas da tarde, a bola rola para Flamengo e Portuguesa. Portuguesa e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Acabou as férias. Negócio de férias aí acabou. Lógico, ainda não para os profissionais do Flamengo, isso porque o elenco profissional do Mengão se representa no CT do Urubu daqui a 2 dias. Já tá acabando também, minha rapaziada. O bagulho vai ficar doido, hein? Não vai ter jeito, não. Ó, a delegação do Flamengo deixou o CT do Urubu hoje às 7h30 da noite. Aliás, melhor dizendo, às 7h30 da manhã, tá? Rumo à Volta Redonda, onde faz a sua estreia, no Estádio da Cidadania, o Raulinho de Oliveira, onde minha avó mora, minha avó Natinha, um abraço aí para ela, e seguiu direto para o estádio e seguirá direto, naturalmente, para o estádio Raulinho de Oliveira. No local da partida, aliás, seguiu direto, melhor dizendo, Bruno Pivetti, que vai ser o treinador do Flamengo nessas primeiras rodadas de campeonato, comandou o último treinamento com foco total na estreia dos crias do CT do Urubu no Campeonato Carioca. Flamengo e Portuguesa se enfrentam neste domingo, tá? Amanhã às 6 horas da tarde, beleza? Então, torcer para que façam uma boa estreia, somem 3 pontos. Essa garotada aí já se mostrou capaz contra a equipe de primeira divisão, né? Tivemos Flamengo e Mirassol fora de casa contra o Mirassol, desafiou a equipe paulista, esteve à frente do placar em 3 oportunidades e quase por muito pouco o Flamengo não conseguiu aquela vitória. Que o Flamengo consiga dessa vez a vitória. Jorjan de Arrascaeta recebeu o prêmio de Rei da América, meus amigos. Pois é, meio-campista do Flamengo teve aí 67,8% dos votos, superando o argentino Lionel Messi e conquistou a eleição do jornal El País. Ele foi até a sede do jornal, naturalmente, para pegar o seu troféu e falou: eu já estava feliz com o que eu conquistei no Flamengo. Ele disse mais: eu sabia que estava entre os 3 finalistas, mas um deles era o Messi, todos sabem que ele é o melhor do mundo, e tudo que ele fez nessa temporada. De fato, o Messi é embaçado, de Arrascaeta, mas nesta temporada que passou, né? Na temporada que passou, você não tem nem comparação, assim. O Messi não tá jogando ali contra ninguém. E você, sim, Libertadores, pancada, marcação, Campeonato Brasileiro, aí tem Palmeiras, Gustavo Gomes chato pra cacete, aí tem o Abel Ferreira, até a Leila Pereira, o De Arrascaeta driblou e conseguiu aí carimbar esse troféu. Ele comenta aqui: eu já estava feliz com o que eu conquistei no Flamengo, porque foi um ano verdadeiro mágico, e verdadeiramente mágico, e ele ficou mais feliz ainda com esse troféu individual. O Arrascaeta é o 5º uruguaio a conquistar o troféu, que existe há mais de 40 anos, há 40 anos na realidade. O último uruguaio do país a ser eleito o Rei da América foi Carlos Sanches, pelo River Plate em 2015, e o Arrasca completou. Esse prêmio é motivo de orgulho para mim. Eu sabia que fazia 10 anos desde que a última vez que o Pato ganhou. Pato é o apelido do Carlos Sanches, que aliás é irmão do De La Cruz, viu? Negócio de família aí. Então, é um prazer para mim receber esse prêmio, porque eu sei da importância na América do Sul e é fruto do trabalho duro da equipe, então é hora de comemorar com eles e com a minha família, falou Jorjan de Arrascaeta, que fez 64 jogos pelo Flamengo no ano de 2025, com 25 gols, 20 assistências, 45 participações em gols
Foi campeão carioca, Supercopa, Brasileiro, Libertadores, Derby das Américas, Copa Challenger. Por isso aqui não levou o troféu do Campeonato Mundial. Realmente ficou faltando pouco para o Flamengo conquistar. Enfim, parabéns ao D. Arrascaeta, porque ele é merecedor desse troféu, beleza? Léo Ortiz será avaliado no retorno ao Flamengo em função da lesão na reta final do ano de 2025, antes da Copa Intercontinental. O zagueiro disse que convivia com um determinado incômodo ali no tornozelo. Pois é, pessoal, então isso vai ser checado, vai ser averiguado a partir da próxima segunda-feira. O jogador teve acompanhamento ao longo das férias, depois da lesão, e não apresentou dores nas últimas semanas, o que é um fator positivo, não é mesmo? A avaliação é algo comum a todos os jogadores, mas no caso do Léo Ortiz, vai ser em especial com foco na lesão que o zagueiro sofreu em outubro contra o Palmeiras. Chegou a jogar num sacrifício diante da equipe do Racing, na semifinal da Libertadores, no jogo da volta na Argentina. Eu tava nesse jogo, cara. Eu nunca mais vou esquecer esse jogo entre Flamengo e Racing, aqueles sinalizadores, aquela loucura, aquele caldeirão, Flamengo marcando a sua presença, sabe? Na final, Ortiz sofreu uma lesão no ligamento centrais do tornozelo esquerdo, com a sequência de jogos importantes no final de 2025, ele acabou tendo uma recuperação tardia pela falta de descanso. Ortiz quis se esforçar para jogar nas últimas rodadas, o zagueiro ainda apresentava um desconforto, mas nada, evidentemente, próximo do que tinha da lesão. Em entrevista ao GE no Catar, ele disse: estou me sentindo bem, recuperando, é uma lesão chata, uma lesão que talvez em alguns momentos você vá ter que conviver com algum incômodo, então ter voltado a treinar nessas últimas semanas está sendo importante para que eu me acostume nesse torneio. Resquícios de dor são normais nesse tipo de lesão. Eu já tive lesão de tornozelo na época que eu era o craque lá do time da Várzea e ganhei muitos títulos. Evidentemente que não, era ruim pra carilha. Era pior que o Carlos Eduardo, que jogou no Flamengo, muito pior. Pior que o Rodrigo Alvim. E no caso do Léo Ortiz, pessoal, ele vai ser reavaliado e passará por testes para que o Flamengo possa identificar as melhores abordagens para tratar nesse sentido. Então vamos torcer para que esteja tudo certo. Mas, rapaz, cabia até o óculos da treta aqui agora, mas eu tô sem o óculos da treta, pessoal. Eu vou virar meu óculos. Não, vai ficar muito feio. Mas aqui eu tô sem o óculos da treta. Considerem que eu estou com o óculos da treta agora, porque a gente vai entrar numa situação aqui que merece. A Justiça de São Paulo condenou o Palmeiras a pagar uma indenização de R$20 mil a um torcedor do Flamengo, chamado Thiago, e sua esposa palmeirense, Soraya, que foram humilhados e agredidos no Allianz Parque durante a final do Paulista contra o Corinthians. Calma, que eu não cheguei nem na situação ainda. O casal, que mora no Mato Grosso, passava férias em São Paulo, sofreu agressões físicas e verbais porque Thiago vestiu uma camisa preta, cor que torcedores do Palmeiras associam ao rival Corinthians. Gente, coisa mais normal do mundo é a pessoa estar na rua ou em qualquer lugar usando uma camisa preta. Mas vamos seguindo aqui. No intervalo, após ameaças, e a ordem de um torcedor para que ele comprasse uma camisa verde ou fosse embora, o casal deixou o estádio sob xingamentos e arremesso de objetos. Thiago ainda teve seu boné roubado após levar um tapa na cabeça. Em sua defesa, olha isso. O Palmeiras, clube dos bons costumes, clube da dona Leila Pereira, clube bonzinho, clube isso, aquilo, E o Mengão malvadão, aquela imagem, que pintam do Flamengo. Em sua defesa, o Palmeiras alegou que o casal não comprovou dano moral. Olha isso. Negou negligência
e justificou a hostilidade afirmando que a cor preta é alusiva ao Corinthians. Eles justificaram, eles relativizaram a violência contra esse casal, gente. No entanto, a justiça rejeitou os argumentos do clube e fixou uma indenização, embora o valor tenha sido inferior aos 100 mil solicitados inicialmente pelas vítimas. Olha aí! O Palmeiras, o grande bonzinho da imprensa, o senhor dos bons costumes e valores e defensores de todos os clubes brasileiros, né, dona Leila Pereira? Justificando hostilidade ao casal, falando que a cor que eles estavam utilizando de camisa era alusiva ao Corinthians. Isso é uma das maiores vergonhas que se tem no futebol paulista. O futebol paulista, ele é extremamente violento e hostil ao diferente. A ponto de que, se você possui algum item, camisa preta ou então branca, eles já associam ao Corinthians. E no estádio do Corinthians é a mesma coisa. Qualquer item verde, eles associam ao Palmeiras. Tem que avisar, por exemplo, ao Corinthians que o gramado é verde. Eles vão expulsar o gramado também. Tentaram botar o gramado preto, só que a FIFA proibiu. E no caso do Palmeiras, gente, coisa mais normal do mundo a pessoa usar uma roupa branca, uma roupa preta. Pedrão, o que ele tá fazendo no jogo, meu amigo? Não se pode mais assistir jogo de futebol nesse país? Se você não torce para as duas equipes em questão? Eu viajei, por exemplo, e vi Manchester City e Chelsea, Fulham e Chelsea. Aí eu tenho que ser torcedor do Chelsea. Um gringo quer vir ver o futebol brasileiro, não pode porque ele não torce para um time, não torce para outro. Um cara que é amante, apaixonado por futebol, ele não pode porque... Gente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Espero que a justiça recorra, porque esse valor tem que ser o maior possível, que incentiva esse tipo de comportamento dentro do estádio, tá? Pessoal, o negócio é o seguinte, o Flamengo toma a decisão sobre disputa com o Palmeiras pela contratação de Thiago Almada. A situação do meio-campista argentino é de iminente saída do Atlético de Madrid. Assim, o Palmeiras aparece como forte candidato para contratar, mas o Flamengo sonda a situação para entrar na disputa pelo jogador sem se comprometer, isso porque o Flamengo entende que contratar um armador é um investimento elevado para o setor de meio campo que não é a prioridade do Flamengo. Portanto, o rubro-negro evitará, na realidade, entrar em qualquer tipo de leilão contra a equipe paulista para contratar o ex-atleta do Botafogo, que está avaliado em mais ou menos 20 milhões de euros. É uma quantia, o Flamengo já ofereceu 30, por exemplo, para trazer o Caio Jorge. Evidentemente que o Caio Jorge é um atacante, né? É uma posição que o Flamengo tem a prioridade definida pela sua comissão técnica, mas, cara, acho que o futebol, pessoal, lógico, tem as posições, tem tudo isso, mas o futebol, muitas vezes, ele é simples. Muitas das vezes, quem resolve para você são os caras decisivos. E o Almada é decisivo. O Arrascaeta é decisivo. O Pedro é decisivo. O Bruno Henrique já foi mais decisivo. Independente da posição, são os caras decisivos. Na maioria das vezes que definem se você vai ganhar o título, se você vai ganhar o jogo ou não. Então, acho que é para o Flamengo pensar com carinho nesse sentido, em relação ao Almada. Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, treina em time da terceira divisão de São Paulo. Lateral curte os últimos dias de férias em Catanduva, sua cidade natal, e já está se cuidando naturalmente para retornar aos treinamentos ao Flamengo no próximo dia 12, na segunda-feira, no CT Ninho do Urubu. Vale lembrar que Pedrão e o Alacian já voltaram aos treinamentos. O Alacian, no caso do Alacian, ele vai... já está disponível para esse jogo do Flamengo amanhã. No caso do Pedro, não, tá? Vai voltar com o restante do elenco. O Vitão também, por exemplo,
já está trabalhando normalmente. Por que o Flamengo considera contratar outro reforço para o meio que não seja um armador, Pedrão? Pois é a saída do Alan. Pensa na questão do volante. Ligado, conectado à saída do Alan. E aí, meus amigos, o Flamengo... aliás, só deixa eu passar uma informaçãozinha aqui para vocês. Do Vitor Hugo, o Flamengo aguarda o valor de 2,5 milhões de dólares à vista do Atlético Mineiro para confirmar a venda do Vitor Hugo, né? Soltar aquela nota e coisa e tal, mas o Vitor Hugo, ao que tudo indica, vai desembarcar nesse domingo em Belo Horizonte para se apresentar à equipe mineira num contrato válido por 5 anos. O Flamengo mantém 50% do jogador e vende outros 50% por 2,5 milhões de dólares. Vale lembrar que o Flamengo iria perder o Vitor Hugo de graça. O Flamengo ia liberar, sim, ia manter um percentual, ia liberar para uma equipe portuguesa, não sei se é Gil Vicente, Rio Ave, enfim, alguma dessas equipes portuguesas aí o Flamengo iria vender o Vitor Hugo, mas acabou que manteve e conseguiu, no final das contas, essa grana aí. Não vai liberar o jogador de graça, ainda vai manter 50% de uma fatia do jogador, beleza? Vamos avançando, tem mais coisa pra gente conversar. Torcedor rubro-negro, eu realmente gostaria de entender, o Flamengo segue interessado pela contratação de Caio Jorge, mesmo após a declaração de Pedrinho BH, dono do supermercado BH, dizer o seguinte: está tudo certinho com o Caio Jorge, vai assinar e ficar até 2030 com a gente. Falou Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Eu realmente não consigo entender, mas, enfim, tá insistindo aí. Vamos ver o que vai acabar dando essa situação do atacante Caio Jorge, beleza? Meus amigos, o negócio é o seguinte: Flamengo prepara a oferta histórica para tirar Breno Bidon, volante que o Flamengo quer, do Corinthians, meu parceiro rubro-negro. Segundo informações da Rádio Itatiaia, o mais querido está disposto a colocar na mesma oferta de 25 milhões de euros. Seria a maior venda de toda a história do Corinthians. Caso a negociação se concretize nesses moldes, o dinheiro do Flamengo faria com que o Corinthians realizasse a maior venda da sua história. Vale lembrar que, recentemente, o dirigente Marcelo Paz projetou que o time paulista quebraria seu recorde de transferências nessa temporada. Atualmente, o posto pertence ao volante Gabriel Moscardo, que foi vendido ao Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros. A oferta do Flamengo por Bidon, no entanto, supera em 5 milhões de euros o recorde anterior. Vale lembrar que o Corinthians projeta arrecadar 151 milhões de reais e apenas essa transação cobriria toda a sua meta com vendas em 2026. Projeta arrecadar 151 milhões de reais com a venda de atletas, tá? Esse é o objetivo central do Corinthians. Em contrapartida, o Flamengo segue interessado em Marcos Antônio, da equipe do São Paulo, que eu acho que é um atleta mais completo do que o Bidon. Tem uma bagagem maior que o Bidon, mas o Bidon, gente, é repito, muito bom jogador. Seria uma baita aquisição do Flamengo. O Flamengo contratou Sandro Gomes, negócio fechado, para ser o supervisor de captação das categorias de base do Flamengo. Informação do Flabase em conjunto com meu amigo Flazoeiro. Ele irá trabalhar junto com o Ricardo Perlingeiro, que é o coordenador de captação, e dos demais scouts que estão em todas as regiões do Brasil. Sandro foi auxiliar técnico do Kleber dos Santos, melhor dizendo, do time sub-20 do Flamengo em 2024, que participou das rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Você que tá aí, torcedor, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, pô. Se inscreve aí, aciona o sino, deixa o like. Tamo juntão. Saudações negras.